perguntou aqui se a gente procurou alguma coisa na internet. Sim, a Adri Sim, procurou sim, muito. sim. E a Não internet. achava muita coisa. É, assim, a gente achou sobre Sunrise. Até ontem eu vi a live da Aham. Ana e do Marcelo e a gente compartilha muito assim do que eles falaram, né? De É, que nos impressionou muito o que aqueles pais fizeram, né? E os resultados que eles Sim. tiveram. Eu lembro do Alisson voltando de viagem dizendo: Nossa, eu assisti esses vídeos aqui, olha só. Que impressionante, né? Como eles se conectaram com o filho deles. Eu foi. realmente, É. né? Muito legal. Muito. E E assim, eu acho que o nosso processo todo, eu até costumo falar que a gente não fez um diagnóstico do Augusto. Eu acho que a gente identificou a diferença é, do Augusto. é, porque É, também ficou bem claro, assim, né? O Neuro, na época, o Augusto estava com 1 ano e 7, né? Ele foi bem categórico e disse, gente, não posso dar diagnóstico agora, não posso afirmar, porque ele é muito novo, né? Mas tudo indica que ele esteja no espectro e, assim, vocês têm duas opções. Ou vocês começam a trabalhar, intervir já, que não vai fazer ter problema mal. nenhum, né? Ou vocês aguardam para ver como ele vai se Base ótimo desenvolver. profissional. É. Que E óbvio, maravilha que né? ele A gente falou nem isso. cogitou a segunda opção, que era aguardar. A gente vamos Uhum. pra luta, né? Então foi isso, assim. E tivemos a sorte, né? Digamos assim, a gente não foi só sorte, a gente buscou pessoas que a gente conhecia já aqui, que eram de referência, né? Para nos dizer quem procurar, né? Então a gente não saiu procurando qualquer pessoa, a gente procurou os melhores profissionais que a gente teria acesso aqui e que, felizmente, a maioria são os que estão conosco até hoje. Então, a gente não passou muito por aquela coisa de começa de um jeito, daí não dá Troca. certo e troca, Perder e, né, tempo e perder pipocando, tempo. assim, não se achar com profissionais que estejam preparados e que acreditem na criança, né? Que foi É, até que foi comentado ontem. Isso é muito isso. importante. Isso faz É, muita diferença no prognóstico, né? Que a gente vê que não dá para perder tempo. E a é. outra coisa, esse médico ter dito isso, de vamos lá antes do diagnóstico, porque a gente, não sei agora, mas há uns anos atrás, a gente via muito ainda deles falar que tem que esperar. Sim, Principalmente no SUS acontece, mas nos planos também, porque eu não sei se eles têm uma orientação, porque daí não sabem mesmo, não tem para onde encaminhar ou o quê. Muitas vezes eles é, ficam nisso que não pode fechar, mas não dão esse chacoalha na família de ó, já Não, ele vamos, deu. né? Isso é É, muito importante. e uma coisa para mim que ficou muito claro assim no discurso dele foi ele buscou a nossa compreensão primeiro. Ele fez assim, ó, vocês estão convencidos de que tem algum atraso? Sim. Então vocês têm duas opções: ficar esperando esse atraso É. ou fazer alguma coisa para E resolver. ele E nós não estamos falando que nome. Não é atraso, transtorno global do desenvolvimento, é. TEA, Então, na qualquer época, ele coisa. deixou como Tipo, ter transtorno global do do desenvolvimento. desenvolvimento, né? Aí, quando ele Hum, tinha 2 anos, ele já completos, a gente já estava com intervenção. Eu quis o laudo porque eu queria vaga no ensino municipal, porque assim, todo mundo sabe, né, que é muito caro. A gente foi tudo particular. Então a gente pensou assim, pelo menos a escola, se a gente puder não pagar, já vai ajudar, porque a gente vai direcionar esse dinheiro para terapias, né? E aí foi o que a gente verdade. fez, né? Colocou E o ele na rede ensino público municipal. respeita mais também as normas, né? A gente vê mais. É Sim, verdade também. sim. Quando Uhum. tem o laudo, quase sempre se consegue um mediador auxiliar. Na escola É, particular não é bem é. assim, né? Então eu É. cheguei para o neuro e falei: olha, doutor, como a gente está tratando ele como se fosse autista, porque o senhor se importa de né, dar um laudo para eu poder usufruir dos benefícios, né? Ele disse, não, não me importo. Eu gostaria de estar errado ali na frente, né? Mas tudo indica que não. Então, Ah, É. né, foi o que a gente Eu fez. até então me vocês lembro. ficaram mal antes. Quando isso falaram, vocês já estavam assim digerindo antes, pelo que o Alisson falou.
Assim, ó, o meu processo de negação foi até a entrada no consultório do médico, né? Que eu, como Uhum. eu falei, eu era bem desligado, eu até fui pro pediatra e depois pro neuropediatra, pensando assim, ó, vamos tirar da Dá cabeça nada. dela essas coisas, sabe? Eu fui bem descrente. E Meu a marido Adri, também é, passou por isso, acho que Tati. homem, Maioria dos acho homens, que homem é viu? mais desligado. É. E aí, ela não, ela foi já pesquisou Quero antes, viu saber o que que vídeo, é, internet e tal. né? E Só que a partir do momento que ele fez ali as perguntas da anamnese, né? Ele aponta, ele chama, ele isso, ele aquilo, e era Ah, não, daí é que não, tem. não, não. Ah, daí tem coisa errada, né? E aí Uhum. ali pra mim, beleza, caiu a é. ficha. E daí na E sequência a gente também já partiu pra cima, é. sabe, como eu falei, até teve uma reunião na escola que me lembrei agora, que a pessoa da escola me perguntou, tá, mas o que que ele tem? E daí eu falei, Logo no olha, início. eu não sei. E sinceramente, eu não quero saber. Eu, como pai, nesse momento, se o nome é X, Y, Z, transtorno, doença, síndrome, tanto faz. Uhum. Nesse momento, eu quero que a gente dê a maior condição do médico dizer para nós o que fazer por ele. É, O nome disso, tanto faz para mim. é. E daí ela falou: Nossa, as pessoas vêm para cá procurando um diagnóstico, um Não, nome. Eu falei: No meu caso, eu não quero. Eu quero saber o que eu preciso fazer. O nome, tanto não, faz. só faltava beijar a gente, assim, né? Tipo, nossa, quando a família tem esse pensamento, é já outro caminho andado, né? E Verdade. assim, Nem todos a, reagem assim, né? a gente sabe que isso é verdade, mas ao mesmo tempo, até quando a gente né, comenta assim, poxa, eu sou muito privilegiada de ter o marido que eu tenho, o pai que eu tenho pro Augusto, né? Mas eu escolhi ele, eu sabia que ele ia ser assim. Faço questão de ressaltar, mas é verdade. Mas Ele quando as merece. pessoas elogiam, eu fico pensando, gente, mas não deveria ser nada assim tão extraordinário, né? É Não, o não papel deveria. do pai. Ele tem que Mas todo mundo vai participar. sair esganando os maridos aqui depois da live, hein? Quando vocês vão ver o Alisson, vão ver o Alisson aqui falando e coisa. Não, modéstia à parte, o que a Adri tá falando, ela tá corretíssima mesmo. Como é bonito, né? Eu fico emocionada de ver que eu sou inscrita lá no canal de vocês no YouTube. E eu Ele sei faz que ele vídeos sozinhos, né? Ele tá no carro dirigindo e ele conta assim, gente, a gente vê o brilho no olhar dele da como ele participa mesmo de tudo, como ele sabe assim o processo. Por exemplo, se eu fosse falar do meu marido é uma pessoa maravilhosa, ele é muito querido, ele ajuda bastante, mas ele precisa ser delegado das coisas para fazer. Ele não tem Uhum. assim esse pique de já tô Claro. fazendo sem me dizerem, né? Então, Cada um assim, tem um realmente perfil, né, Nath? Ainda mas, bem que as mas pessoas são diferentes, né? o E Alisson ninguém, entende mesmo. ninguém mais do que a gente sabe o quão rico é ser diferente, né? Quantas Sim, potencialidades a gente pode explorar aí, né? sim. Mas deixa eu só fazer Vai um lá. parênteses com esse teu comentário, né? Eu também, por muito, sou bastante delegado pela Adri, tá? É verdade. É, assim, como na nossa divisão aqui, o que acabou acontecendo foi eu ficar no emprego formal e a Adri virou autônoma, saiu da CLT, para justamente ter mais flexibilidade, dedicar um tempo para a terapia do Augusto e depois, quando ele está na aula, daí ela trabalha e à noite daí fica mais comigo. Como a gente fez esse balanço, muitas coisas da noite eu sou demandado pela Adri. Olha, hoje à noite tu, né, tenta focar mais nisso, naquilo. É. E eu Ai, acho que tá tudo legal. certo, né? Uhum. E Lógico assim, que tem uma questão de perfil do casal. Tem tem. casais que o Da homem é pessoa. mais organizado, que é uma pessoa que consegue distribuir melhor as atividades, Ó, e tem casais a que Dani tá colocando ali a prática estruturada só comigo. Aqui é igual, tá? Aqui é igual. exato. Essa coisa de pegar material, Sim. né? Atividade, só comigo. Não que o Alisson não consiga, óbvio que consegue, mas ele fica com a parte mais assim de ir pro chão, brincar de carrinho, Isso eu ia inventar falar, ele jogo. comentou numa live, né, que ele brinca bastante, até porque
por ser menino, ele lembra das Isso. coisas que ele fazia quando era piá e brinca também. Isso é legal, ajuda. Isso. E a outra Às coisa que vezes é ficou difícil. comigo foi as AVDs. Então, É. as AVDs aqui em casa, então, assim, ensinar a tirar roupa, colocar roupa. Agora eu estou no processo de ensinar ele a fazer a cama, ensinar a botar as Legal. coisas na pia. Então, essas coisas mais de AVD, agora eu estou ensinando o banho mesmo, ele está quase tomando banho sozinho. Então, tem sido mais comigo, que também é menos estruturado, se for olhar nesse aspecto, né? Mas a gente também tenta fazer esse equilíbrio, um pouco, faz aquilo que aquele, né, no caso que a Adri tem mais tato, tem mais facilidade, ela Acho que a faz mulher tem mais talvez, habilidade, né, para isso. Acho que as coisas sim. mais estruturadas, né? Uhum. E, enfim. Mas É assim, muito nem. bom essa parceria. Tem Nem. bastante comentário aqui, eu vou passar uns rapidinho. Tá. Tem um rapaz que vai estar numa live hoje às 21 horas, que é o Alquir, Sim. que escreveu as poesias pra gente dos filhos, Aham, você sabe? eu lembro. Hoje ele vai estar com a Dani, tem família, pessoal, e com a Larissa. Tá todo mundo aqui na live, eles estão assistindo. E ele disse que ele, com 4 anos, não falava e não obedecia comandos, nada na aula de natação. Ele comentou lá quando vocês falaram do nado. Interessante saber que hoje em dia é uma pessoa super desenvolvida, né? Que tem autofuncionamento. Para vocês verem que nada é também uma sentença, nunca dá para desanimar e desacreditar Não. jamais quem estiver nos assistindo. É. A Fátima Gomes aqui disse que o diagnóstico do filho dela, do Iago, veio só aos 17 anos, mas com 2,5 ela começou as intervenções com a intuição, com o pique, porque na época pouco se falava de autismo há 24 anos atrás. Parabéns. Intuição, uma palavra bem chave, né? Isso também é uma coisa que a gente tem que seguir bastante, assim, a nossa intuição e sentindo. Sim. Porque sempre, mesmo que às vezes a gente erre, a gente está tentando, né, como pais. Então, isso é importante. Exato. Alguém perguntou sobre a idade do Augusto. O Tem Augusto tem 5. 5 anos agora. Ah, legal. Então a gente Meu já está marido nessa também caminhada aí uns bons 3 anos e meio, mais ou menos, quase. Isso. Indo para 4 já. Então, só para Tem gente finalizar essa dizendo parte isso. do diagnóstico, assim, então a gente começou a intervir, né? E tivemos, claro, que nos adaptar, né? Com rotina, os dois trabalhavam, CLT, né? E, enfim, então não foi tudo lindo, maravilhoso, ajustadinho desde o começo, né? Porque muita gente me diz aquela coisa assim, nossa, vocês parecem família de comercial de margarina, sabe? Que é aquela coisa assim, perfeita, Parece que dá tudo certo, e o filho de vocês é lindo e faz todas as terapias e né, quase não é mais autista. Eu falo, não, peraí, Não é assim. não é assim não. Não, assim, eu acho que é uma coisa que eu até comentei na live que a gente fez, que a gente conversou há umas 2 semanas atrás, que é assim, né, você tem uma conta que começa a ficar difícil, né, você tem um padrão de vida, duas receitas em casa, de repente um precisa parar e os gastos aumentam com terapia daqui, Eu terapia levei dali. meses, sabe, para parar, Tem né? que fazer Na ajuste. realidade, eu fui desligada, né, do meu trabalho, mas eu já estava repensando, assim, né? Era aquela coisa, eu deixava ele na terapia, Não, eu acompanhava a terapia em casa, que sempre desde o início foi domiciliar, né? E pensava, gente, mas se eu não tivesse trabalhando, podia ser menos corrido, eu podia aproveitar mais. E ficava pensando, será que vale a pena, será que não vale, né? Mas não tinha coragem de, assim, tomar aquela decisão. Era muita mudança, né? E, assim, tomar a decisão por mim foi melhor possível, né? Foi muito bom, assim. Mas, claro, tem a parte financeira que pega bastante. E a gente se reinventa, né? A gente vai dando um jeito e a prioridade sempre vai ser eles, né? No nosso caso, continuamos particular, todas as intervenções até hoje. Nós temos reembolso de parte, né, das intervenções por conta do convênio de saúde, que é um acordo que daí se tem com a empresa que o Alisson trabalha, né? Então, optamos por não entrar na justiça, né? Então, a gente tem esse reembolso e que já ajuda bastante, assim, né? Mais ou menos a metade do custo que a gente tem com terapeutas, a gente consegue puxar de volta.
E terapeutas também, a gente teve a coordenação da psico desde o início, né, que continua até hoje, mas tivemos percalços aí com outras terapeutas também. E assim, sempre digo isso. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos não saber o que acontece nas terapias, né? Achar Perfeito, que eu tô fazendo a minha parte levando para a terapia. Não, tem que saber o que está sendo feito, se está surtindo efeito, né? Tem que se engajar, senão, eu digo assim, tem que, né? Ninguém é obrigado, mas se você quer ter os resultados, você precisa se envolver. Não tem outra forma, né? Eu E até costumo dizer o seguinte, que eu prefiro tirar 5 minutos só um do pouquinho, tempo de consulta. Alicinha. Vou ali eu contar para ela uma coisa que ela está me pedindo. ah, sim. Podem ir falando. Uhum. Eu até comento que assim, eu prefiro tirar 5 minutos do tempo de consultório com a criança para ter esses últimos 5 minutos comigo e poder me dizer, olha, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele reagiu assim, ele reagiu assado, a linguagem que nós usamos para desenvolver tal atividade foi essa, para a gente também poder usar a mesma linguagem. Então, acho que é muito importante os pais capturarem isso que os terapeutas fazem, para que a gente também possa minimamente fazer em casa e multiplicar as horas de consultório, né? Claro, não com a técnica. E assim, daí lá no início a gente não contou assim para a família tão de cara, a gente foi contando aos poucos, também tendo um pouco de sensibilidade como é que cada um ia receber, né? E mesmo para as pessoas, assim, para os mais próximos, né? A gente foi também falando aos poucos. E acho que levou cerca de 1 ano, mais ou menos, para a gente internalizar totalmente essa coisa de nosso filho é autista e a gente tem o dever de falar para as pessoas sobre isso e a gente pode ajudar muita gente, né? E aí a gente abriu mesmo, né? E daí foi que a nossa psicóloga, né, a Ana Carolina, viu como a gente começou a lidar com a situação e ela, né, atende muitas famílias e então teve casos dela pensar assim, nossa, seria tão bom se eles conversassem, né? Gostaria que outras famílias também tivessem essa visão. E aí que a gente começou esse trabalho de acolher as famílias, né? De receber pessoas, famílias aqui em casa, mostrar para eles como que a gente estava organizando a casa, os brinquedos, como é que a gente estava organizando a rotina, sabe? E a gente já perdeu a conta, assim, de quantas famílias a gente recebeu. Deixa eu só fazer um parentezinho. Acho que Socorro perguntou com quantos anos o Augusto falou e desde quando, né? Então, naquele primeiro momento ali de 1 ano e 7 meses até uns 2 anos mais ou menos, a gente ficou muito trabalhando os pré-requisitos do Augusto. E aí a gente começou a aplicar o PECS com ele. O PECS é uma metodologia que é por troca de figuras. Ela não é uma metodologia para ensinar a falar, ela é uma metodologia de comunicação por troca de figuras, mas ela também ajuda, né? E aí a gente começou com essa metodologia, orientado pela fonoaudióloga, com a psicóloga juntas, e o Augusto com 2 anos e 8 meses, então 8 meses de PECS ali, ele começou a falar as primeiras palavras. Foi um pouquinho antes, ele tinha uns 2 anos e 3 quando a gente começou. Né? Quando começou. Isso. Ok. A falar E aí. 2 e 3? Não, 2 Não. e 3 começamos o PECS. O PECS. Sim. E aí, então, depois de 8 meses aplicando o PECS, daí sim ele começou a falar as primeiras palavras, então foi demorado. Quando ele começou a falar, logo na sequência a fono também identificou que o Augusto tem apraxia da fala. Então, a apraxia da fala é uma outra situação que tem crianças neurotípicas também, mas é bem comum também em algumas crianças com TEA, que é uma dificuldade motora da execução do som. Né? Então, o Augusto, além do atraso de fala relacionado à comunicação, ele também tem essa situação, tinha, né? Na verdade, tá bem endereçado. Sim. Hoje, o Augusto tem uma comunicação muito boa, fala funcional. bem funcional, pede tudo.
tem 2 pontos só que ainda tem que ser trabalhado. São os 2 pontos que a Os gente últimos trabalhar. passos ali, né, da comunicação, que é relato de atos passados, né? Isso. Então ele ainda não conta o que fez na escola, enfim, durante o dia. Tem que ser muito questionado para falar o que aconteceu, o que ele fez na escola, com qual amiguinho ele conversou. Teria que, assim, até já fez isso, mas é bem pontual, é bem aquém do que a idade seria normal para a idade. E um outro ponto, que é o segundo ponto que a gente tem trabalhado bastante em casa com ele, é a questão dos pronomes pessoais, né? Ele tem dificuldade de falar eu, para mim, meu, teu, seu, né? Então ele acaba... A Alicinha também tem isso, Nath? Dos Ah, pronomes? sim, fala que nem índiozinho, se chama de Alice ainda, eu tenho que explicar. Tô fazendo muita brincadeira sensório-social para Isso. mostrar que ela. Eu digo, quem quer cosquinha na barriga? Ela, Alice, eu faço. Aí ela, daí eu, isso, eu. não, Mas sim, difícil entender quando a gente está falando eu, que o eu é eu, ou o eu é a pessoa, é bem complexo. Eu já recebi muito depoimento de autista adulto que fala que isso demora bastante, precisa de processos mentais mais elaborados, né, de funções executivas, de várias coisas, a mesma coisa em relação aos eventos. E sabe que semana passada uma mãe me procurou ali pelo direct do Instagram, e assim, só fazendo um parênteses, né? A gente faz isso com a maior boa vontade do mundo, né? Porque a gente ganha muito, né, em ajudar pessoas contando como foi, como fez e tal. E isso me ajudou, né, a encarar o autismo de uma forma melhor, né? Me ajudou a lidar melhor com isso, me ajudou a me sentir uma pessoa melhor, né? E então assim, só ajuda, só soma, né? E daí essa mãe estava falando comigo e perguntando, eu quero dicas para fala e tal. E daí na conversa vai e vem. No final das contas eu disse para ela, olha, é muito trabalho, né? Pelo que tu me contou aí, acho que tu pode fazer essa estratégia e aquela, né? Mas, assim, tenha em mente que o trabalho continua, né? Até hoje, por exemplo, o Augusto, ele tem uma independência já boa, né? Com as atividades da vida diária, então ele já vai na geladeira e se serve de suco. Mas, às vezes, ele vem e ainda pede, né? Você quer suco, né? Ele vem e fala, você quer suco. Aí eu falo, eu? Não, eu não quero suco, né? E fico olhando para ele assim. Daí de vez em quando eu falo, e você? Você quer suco? Daí ele, sim, né? É tão bonitinho que ele fala, sim. Faz ele pensar, né? Eles vão pegar um pouquinho. Mas ele então... tá muito bem. Nossa, com 5 anos ele se comunica muito bem mesmo. Pessoal, não querendo interromper, mas voa o tempo. E tá todo mundo elogiando muito aqui vocês, dizendo que vocês são exemplo, que legal todas essas dicas, as pessoas dizendo que vão lá seguir vocês. Mas eu quero fazer umas perguntas pontuais aqui pra gente não vocês contar. Que nós estamos em 39 minutos já, vai passando rapidinho. Então, assim, se vocês puderem falar agora pra gente, assim, o que são essas terapias que vocês começaram a fazer, que recebe a tarefa de casa, que vocês reforçam, mas quem são esses profissionais e qual a intensidade foi isso? Sim. Tá, quer falar? Pode. Assim, ó, no começo foi 3 vezes em casa com uma assistente terapêutica, que a gente fala de AT, que vem na nossa casa. Psicóloga, tá? Que ou estudante de psicologia, na realidade. Isso, era estudante de psicologia, que vinha na nossa casa 1h30 cada. 3 vezes na semana. 3 vezes na semana, então era um bom tempo. E aí usava muito do recurso que a casa oferece, que é o dia a dia da criança. Acho que essa para mim é uma das que tem um valor gigantesco, né? Orientadas em uma psicóloga, que é essa desde o começo, que foi ela que fez a avaliação. Então, mais uma vez por semana ou uma a cada 15 dias com ela no consultório. A gente começou assim. Isso. Agora a gente já está, desde o começo do ano,
final do ano passado, que daí a gente está 3 vezes na semana, sendo uma no consultório com as duas Isso. e os outros 2 dias em casa É. só com a AT. Porque aí, por conta do desenvolvimento dele, né, as metas aí foram mudando, né? Isso. Agora, como ele já tem uma comunicação funcional, a psicóloga resolveu trabalhar mais as emoções, né, para ele conseguir se expressar melhor, né? E aí ela tá pessoalmente atendendo ele, né, em conjunto com a AT, trabalhando as emoções. Isso a gente está há mais de 1 ano já trabalhando só isso, né? E tá bem legal, assim, ele já conta, né? Tô triste, tô feliz, tô com medo, enfim. Mas às vezes ele entra numa assim também de supervalorizar, né, a emoção dele, aquela coisa do tô triste, eu vou chorar, eu quero chorar, aí fica Você chorando. conseguiu saber as emoções. Não, muito engraçado. Não, eu acho que o Augusto talvez ele vai ser no futuro um professor de mindfulness, assim, porque ele não se sei, conhece cara. das emoções, é muito engraçado. Deixa eu ver se eu mas voltando... entendi. Então dá 4 horas e meia semanais, é isso? Porque são Só 3 de- vezes 1 hora e meia. E Só de terapia comportamental. não, Agora... peraí, 1 hora e meia. Isso, 4 horas e meia, só de comportamental. Tá, legal. Não, é só para as pessoas entenderem que precisa bastante também, né, para ter visto tanto progresso, né? Um trabalho Sim. fora tudo Aí que a Adri tem- faz, fora o que faz, fora as outras terapias. Isso. Isso desde o início, tá? Essa foi desde o início. E a outra que foi desde o início foi a fonoaudióloga, Isso. só que só uma vez em consultório por semana. Isso. Né? O que acabou acontecendo foi que a gente começou com uma fonoaudióloga, ela não teve empatia com o Augusto. E nem conosco. Não teve assim uma química, né? Mas principalmente com o Augusto. Então, ele chorava quando chegava perto do prédio já. então aí a gente conseguiu uma outra, até por conta daí da facilidade de horário, que daí a Adriana daí eu tinha parei de saído. trabalhar, daí eu liguei pra ela e falei, pelo amor de Deus, Qualquer horário que você tenha, eu vou. Me diz que eu vou, né? E aí fomos. E aí é a pessoa que eu sou apaixonado por ela, acho ela uma pessoa fantástica. O Augusto nem se fala, o Augusto a gente só de falar que vai na Tia Fá. Não sei se a Tia Fá tá aí, mas enfim. Para ele é divertido ir, né? É prazeroso, isso é muito importante. É tão louco Tem que ter isso essa porque química aí, né? é tão louco isso porque até agora, na época de ter que usar máscara para ir na Tia Fá, falou na Tia Fá, ele quase que pega a máscara sozinho e já vai enfiando a máscara na cara e vamos pra Tia Fá. E agora a Tia Fá fala inglês com ele, Nath. Então tu imagina, né? Que maravilha. A gente até acabou esquecendo de falar isso. O Augusto agora já está falando inglês também, então em casa a gente praticamente fala só inglês com ele. A gente acabou adotando isso porque ele, sei lá, videozinhos e nós dois também, a gente acabou brincando muito com isso. Isso foi um dos motivos que eu levei um pito da Tia Fá, né? Lá no início, porque nós dois, nosso filho vai falar inglês, né? Que legal. Tudo bom. Aí a Tia Fá chegou para nós e disse, pessoal, ele não fala nem português, para agora, tal. Me deu uma chamada de atenção. E aí, tá bom, paramos. Aí agora, depois que ela liberou, a gente voltou e ele, cara, fala tudo. Isso. E... Então, só resumindo da fono, né? Então, ela, assim, ela diz, né, que ela aprende muito com o Augusto, porque é um caso realmente atípico dos TEA que ela atende, né? Porque ele tá no espectro, mas porque ele também tem apraxia e porque também parecia uma hiperlexia, porque ele aprendeu a ler com 3 anos e meio, né? E aí depois também veio o idioma, né? Que a capacidade de memorização dele é fantástica, que daí começou a memorizar mandarim e inglês, e enfim. Aí, ao mesmo tempo, veio a coisa de, meu Deus, será que ele tem altas habilidades, né? E aí pesquisa isso, pesquisa aquilo, mas isso também vai ser assunto para um outro dia. Mas ela está sempre pesquisando, sabe? Ela pesquisa e muito trazendo as melhores
práticas para ele. Então, ela realmente é uma profissional excepcional. A Ana Carolina, que é a psicóloga também, né? Fora isso, daí tem... Aí, isso no começo foi só por aí depois, mais pra frente, isso depois acho que a de um gente ano perdeu e tempo, pouco, que foi a gente, terapia depois de um ocupacional. ano, começou a terapia ocupacional. Hoje, eu diria que a integração sensorial tem que começar já no começo, Desde porque é muito cedo. importante. A gente não sabia, né? E aí, Claro. mas assim, eu acho que é um trabalho espetacular e que precisa ter a integração sensorial. Eu me apaixonei, assim, sério, muitas vezes penso em mudar de profissão e... Mais uma, Nath. Ontem também escutei essa frase. Sim. E das áreas aí que integram, né, a equipe multidisciplinar, eu penso muito na terapia ocupacional, eu me identifico muito, né, com a terapia ocupacional. E, assim, a profissional que a gente ia aqui, né, em Joinville, daí ele fazia uma vez na semana, quando ele começou, tá? Gostava, né, tava indo bem, é uma profissional de referência, assim, sabe que na questão de pesquisa, né, de saber o que está fazendo, ela sabe muito bem, porém, por isso que eu falo, não fiquem refém de profissionais, né? Por mais que a cidade inteira fale, essa é a melhor que tem aqui, né? Se para mim, Adriana, pro Alisson, né, ou pro Augusto, não tá legal por algum motivo, Principalmente para ele. Né? Principalmente para ele, muda, né? Busca mudança. Então foi o que a gente fez. Porque a gente é meio chato, assim, né? A gente incomoda mesmo, sabe? A gente quer saber o que está acontecendo e, enfim. E nem todos os pais têm esse perfil e o terapeuta muitas vezes não está nem acostumado com isso, ele não sabe lidar, né? Ele nem quer ter tanto trabalho, né? Ele quer fazer a sessão dele lá com o paciente e não ter que ficar explicando muita coisa, né? Quer chegar no final e dizer, nossa, gente, ele foi ótimo hoje. E beleza. Vão. Não é isso. Eu passei por isso. Pessoal, vou engatar uma pergunta já nisso que vocês falaram, que eu também queria falar. E já estamos em 46, vai andando o tempo. Mas então, viram, pessoal, ele faz integração sensorial, não foi desde o início, mas agora faz toda semana. Faz fonoaudiologia. 2 vezes, tá? Agora ele faz 2 vezes na semana. Agora 2 vezes. Legal. Faz uma fono que é espetacular, que pesquisa, que tem investigado junto com vocês as questões de altas habilidades, os interesses dele. Agora ele está aprimorando, então, inglês. Até isso vai ser uma live que vocês vão fazer na quinta, né? Então, pessoal, fiquem ligados. Quinta-feira nem vai ter café, porque eu vou prestigiar a live deles também. Vai ter lá no Na realidade, é na outra semana, viu, Nath? Não nessa. Tu vai trocar? É na outra? Eu tinha entendido que era essa semana. É na outra. Então, tá, e assim, primeira mão, tá? Estaremos com uma pessoa referência em avaliação de altas habilidades, que é a Maria Lúcia, que é a diretora lá do Inodap de Curitiba, que é quem fez a avaliação do Augusto, né? Ela com a equipe lá de psicólogos. Então, ela nos deu a honra de aceitar o convite de estar conosco. E acho que vai ser muito show, assim, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, né, em como é essa avaliação, né, quando fazer, enfim. Então, enfim. Então não percam essa live aí na quinta da outra semana, então. Eu vou ajustar já minhas agendas. A gente avisa, pode deixar. Mais uma pergunta, então, para vocês, depois de vocês contarem das terapias, então, que a gente colocou na chamada da questão do protagonismo dos pais. O que vocês resumem a ser protagonistas? É isso de estar a par da transparência das terapias, de fazer a generalização e o reforço em casa? Exato. Que recado vocês dariam para o pessoal nesse sentido? Pode falar. Eu acho que tem uma coisa que é, para mim, eu chamo de tripé do desenvolvimento infantil. Eu acabei fazendo um curso, um EAD em desenvolvimento infantil com foco em autismo, né? Mesmo sendo engenheira, não me serve de nada, mas está lá, mas me ajudou bastante. Para mim, o tripé do desenvolvimento é a escola, né? Os profissionais da educação, os profissionais da saúde e a família. E aí esses três, eles têm que estar conectados, né?
para suportar esse desenvolvimento da criança. E a família, em especial, ela tem que ser esse elo de ligação também. Ela tem que ser quem promove, quem vai lá na escola e vê Se a como família tá. não for, quem que vai fazer isso? Exato. Não vai fazer, sabe? Então, assim, ó, eu vejo que o papel da família como protagonista, ele está nesse sentido, de fazer a conexão entre o que está sendo feito na escola, trazer as dificuldades da escola para os profissionais, por que não, talvez até levar os profissionais da escola para Sim. aqueles que conseguem fazer isso, né? Trazer as demandas da escola para os profissionais, trazer as demandas de casa para os profissionais e tentar explorar em casa. Então, assim, tudo se interconecta, né? A A gente tem. comunicação nunca pode faltar, né? E a validação dos pais, que são os maiores observadores, que estão mais Isso. tempo com a criança, para a coisa Exato. fluir. Então, a gente Super tem concordo grupo, com né, você. no WhatsApp com os profissionais, tá? Ah, que legal. Isso. Nossa, que Aham. máximo. E uma coisa que ontem a Ana falou que eu achei uma excelente prática foi criar grupo fechado no Facebook para colocar vídeos da gente fazendo, para a gente se corrigir, né? Isso foi uma prática também que hoje o Augusto tem dois TOs. É que tem uma pessoa de Curitiba que monta um programa de integração sensorial, uma dieta sensorial dele que eu aplico em casa e ela me supervisiona, né? E daí as duas sessões por semana que ele faz aqui em Joinville, né? E obviamente os dois terapeutas se conversam e a gente tem um grupo no Facebook que eu posto todas as atividades do programa dele lá, né? E aí E eles ela diz, ó, Isso, sim, isso. uhum. Só deixa eu falar. Tem uma pessoa que perguntou várias vezes se o Augusto tem estereotipia. Sim, Isso, eu ia falar dessa pergunta da estereotipia. O Augusto ainda faz um pouco de flap, né? né? Ele já substituiu um pouco o flap por pular somente, não tanto fazer o flap bem tradicional, mas ainda faz. Ranger os dentes é bem complexo, ele dá umas apertadas Ele assim. consegue falar e ranger o dente ao mesmo tempo. muito Eu louco. não sei como, mas muito louco. consegue. E a gente já conseguiu identificar quais são os momentos que disparam esses rangidos, Às vezes principalmente. sim. Às vezes sim, às vezes não. Mas o rangido do dente já passou uma época muito sem. Agora na quarentena voltou um pouco, mas eu acho que tem outros fatores também que influenciaram. Ele já fez de tudo, tá? Já fez barulho com boca, rodar em volta dele mesmo, correr no corredor, vai e volta com o canto dos olhos. Isso, ele olhava muito com o canto do olho. Com a visão periférica. E aí, cada coisa a gente vai entendendo, vai aplicando aba, né? O que desencadeia aquilo e qual é o prazer que ele sente naquele momento, ou qual é a necessidade daquele momento e o que acontece depois. A pessoa lhe perguntou em que momento ele faz o flap, quando ele tá feliz. O tá? flap é bem Tanto que isso até a gente discute com a psico, né? E ela diz, gente, assim, quão importante é para vocês mexer com essa estereotipia dele, porque ele faz quando ele tá feliz. E Exato. isso, né, não deixa de ser uma expressão. Então, claro, ele lá adolescente pode ser que não seja muito interessante, mas no momento não é o foco, sabe? Tem tanta outra coisa para trabalhar. Precisa trabalhar que as pessoas também aceitem de uma maneira melhor as estereotipias e não só modificar os autistas, né? Porque às vezes bloqueia muito, aí daqui a pouco a criança vai estar tendo crises, por exemplo, né? Não vale a pena. Ou vai se inibir de fazer as coisas porque ele sabe que se ele fizer um negócio que der felicidade para ele, aí ele vai querer se travar. Então, é melhor a gente saber qual a briga que a gente vai comprar. E nesse momento, a briga não vale a pena, sabe? Não tem importância aquela briga. Agora, claro, se fosse algo que se machucasse, né? Isso. Igual tem crianças que batem a cabeça, que, enfim, aí óbvio não dá para deixar, tem que trabalhar, né? Mas provavelmente tem esse controle bom das estereotipias por causa da dieta que ele tem sensorial, né, pessoal? Pelo olhar comportamental também, que nem eles explicaram agora, de ver o que estava desencadeando, o que reforçava. Então, isso também é importante.
Mas eu gosto de deixar esse parênteses que a gente também tem que trabalhar um pouco a nível social e fora há um pouco aceitação, porque são autismos, né? Eu vejo que Isso. pelo caso da Alice, a Alice tem muita necessidade de fazer estereotipia. Ela Uhum. busca muito barulhinho de som e às vezes que eu tive a infelicidade de tentar mais a fundo bloquear, eu consegui problemas que eu não tinha enquanto tinha aquilo ali. Então a gente tem que ter um cuidado. E claro, a É, gente sabe também que às vezes é questão de pobre repertório, ociosidade, sim, fuga de sim. demanda, daí vai muito além esse assunto, dá uma live, né? Nossa, e Gente, como? falta 4 minutinhos para acabar. Eu queria que vocês deixassem assim uma mensagem cada um dos dois, uma frase ou o que vocês querem assim passar para as pessoas sobre o que mudou na vida de vocês, o Augusto sendo autista, né? Se vocês são felizes como pais, se vocês estão realizados, eu acho legal a gente falar isso também, né? Super Eu já sei a importante. resposta, mas é legal, né, das pessoas escutar. Uhum. E que mais, assim, alguma outra coisa que vocês queiram dizer, se uma Tá. dificuldade grande também que vocês tenham nesse momento com ele, que vocês queiram compartilhar, já que vocês falaram que não é só a propaganda da margarina, que a gente sabe que tem Não. problema. Fiquem à vontade. Sim. Vou começar do que é desafio, né? Hoje o Uhum, desafio maior é mantê-lo motivado, tá? tá. Ele realmente, essa coisa do tédio, né? É bem presente, assim. Todo Sim. mundo, a gente ouve, né, aquele mito, não é mito, é uma coisa que realmente se observa muito, eles gostam de rotina, precisam da rotina para se estruturar, né? Qualquer Hum, pessoa, na realidade, precisa de rotina. Porém, começou a ficar muito igual, não dá. Ele ah, quer mudança, sabe? Então, parece que fica chato, assim, tipo, dominei isso aqui, né? Quero, preciso acho de que tem uma mais. ligação com altas habilidades. Isso é uma característica que chama atenção, né, pessoal? Não Sim, sei. exatamente. Então, até por isso a gente usa o inglês, porque é o desafio, né? Então, ele precisa de motivação. Quando perde a motivação, daí começa a vir a ociosidade, começa a vir mais estereotipia, mais coisas que daí ele não tá Comportamento aprendendo nada. inadequado. Tá? Uhum. Então, esse é um dos maiores desafios, assim, sobre a questão de, né, da gente se realizar como pais e, enfim. Eu, assim, já falei isso e vou falar muitas outras vezes. Eu sou uma mãe muito realizada. Eu não vou dizer assim, eu agradeço porque eu tenho um filho autista, porque ninguém deseja isso, né? Mas eu aprendi a conviver com isso. Eu aprendi a olhar para a oportunidade. Aprendi a ver o meu filho como uma criança, né? Como um indivíduo que também é autista, né? E que, por ser autista, me ensina todos os dias a viver com mais intensidade, né? A viver o dia de hoje, assim, curtir muito a maternidade, né? A ser protagonista mesmo, a não deixar na mão de outra pessoa. Então, eu sou muito grata pela oportunidade que eu tenho de ser essa mãe, né? De exercitar isso, né? E a gente sempre comenta assim que o que acalenta o coração da gente é que ele é feliz, porque ele parece muito feliz, É, né? é. Pode falar. É difícil falar depois disso. É, assim, ó, Eu também fiquei sem palavras aqui, porque a gente sente isso, é verdade. é verdade. Eu tenho uma frase que eu criei que assim, para mim o espectro autista ele é uma pequena parcela do espectro humano, né? Então a Uhum. gente tem um espectro humano gigantesco, tem pessoas que têm 1 metro de altura, tem pessoas que têm 2 metros, tem pessoas que têm a pele extremamente branca e tem pessoas que têm a pele mais escura. Então, É, assim, o autismo também é só uma característica ali naquele é. meio. Ele E eu sempre quis ser pai, né? Eu tenho um vídeo do Dia dos Pais de 2018 que eu passei longe deles. Eu falo um pouco sobre a minha história toda na paternidade. E aí tu perguntou agora se eu me realizo, né? Eu acho que eu quis tanto ser pai que o Papai do Céu deu o Augusto como ele é para eu ter que ser muito pai.
É bem E isso. é assim que eu encaro a coisa. Então eu tenho que ser muito, muito, muito presente na vida dele. Eu acho que É. é muito, muito legal isso. Quando tu Uhum. chega em casa e teu filho talvez não consiga ter uma super interação que tu queria, jogar bola, É. qualquer coisa assim, mas quando ele olha pra ti e o brilho nos olhos porque tu é o herói dele, cara, tu se Não tem sente preço. top. Então Não tem isso preço. é ser pai, entende? Eu não queria ser pai para ser, sei lá, o pai de um super jogador de futebol, de um crânio da matemática. Não é isso que faz. Ou o cara que Vamos vai lá na sair, minha velhice pessoal. me cuidar. Muito linda a mensagem, tá todo mundo muito emocionado. Pessoal, muito obrigado, Alisson e Adri, parabéns. Então, Beijo.